microfonia, será que é os retornos, irmão? Mas aqui tá bom. Beleza, estou satisfeito. Muito bem, irmãos. Irmão, nós temos hoje uma lição. Aí já não é comigo não, já é microfonia mesmo. Vê o que o João faz lá. Ou eu vou tirar esse microfone? Acho que eu vou tirar o microfone, viu, João? Vou tirar esse microfone, vamos falar sem microfone. Não vai dar. Os irmãos estão ouvindo bem? Amém. Melhorou. Vamos aposentar esse negócio aqui, é para sempre. Aleluia. Irmãos, moralidade cristã, esse assunto é perigoso. Eu quero mostrar para vocês, porque falar numa moralidade cristã é coisa que corta dos dois lados, né? Falar em moralidade cristã pode ser uma coisa boa e pode ser uma coisa muito ruim também. Quem fez foi o bispo Herculano, ele é lá de Guará. Já fomos companheiros no Conselho Fiscal, vários conselhos fiscal da região e também nacional. A Igreja de Deus, irmãos, ela é bom explicar que ela tem um sistema de prestação de contas, onde existe o Conselho Fiscal. O pastor e os gestores na Igreja de Deus, eles têm que prestar conta das finanças. Então, aqui em Mambaí, nós temos um Conselho Fiscal, temos até um contador. Então, o contador presta conta, mas quem responde perante a igreja é o Conselho Fiscal. O que o Conselho Fiscal faz? Ele confere, pode ser também, ele confere entradas, saídas, notas, recibos, e faz o principal, né? E o saldo é quanto? E onde é que está esse saldo? Então, nós aqui fazemos, irmãos, o saldo bancário. Chegou o fim de mês, a igreja tem 40 mil de saldo. Onde é que está? Aí a gente vai lá e ele vai liberar lá. A gente vai e pega o extrato bancário e prova. Porque algumas igrejas nossas, irmão, demorou a abrir o olho, todo mês tinha saldo. Aí quando foi atrás, cadê, né? Então nós temos isso a nível de local, temos a nível de região, que a nossa região é Brasília, e nível nacional. Já fui conselheiro fiscal nacional, onde todos os órgãos nacionais, o Seminário Nacional, as regiões também é prestado conta pelo Conselho Fiscal Regional, mas eles têm que emitir um parecer para o Conselho Nacional, se está ou não conforme, né? O bispo Herculano, a gente trabalhou junto nessa tarefa muito tempo, ainda mais ele que é contador, tinha mais facilidade, né? Mas, irmãos, a questão é o seguinte, vamos ler a nossa lição? Bom, a leitura em classe diz Tito, mas está aqui mesmo, é o Evangelho, né? E Jesus disse, amarás, vem primeiro ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu pensamento. Este é o primeiro, o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O textual, irmãos, é muito interessante, porque quando fala de moralidade cristã, pilar de uma sociedade, não está falando que a moralidade cristã é o pilar só da igreja, é o pilar da sociedade toda, né? Mas a igreja, como sendo a luz é uma coisa que se enxerga. A igreja se enxerga. O mundo enxerga a igreja. E aí vem para essa questão que eu quero dizer para os irmãos, é um pouco dúbia, de moralidade. A igreja enxerga a moralidade que a igreja defende. É uma coisa. E a moralidade que a igreja vive pode não ser a mesma coisa. Né? Textual. Assim,
resplandeça a vossa luz diante dos homens. Bom, a igreja não é para nós estar trocando brilho uns com os outros, não. Porque a igreja sofreu de uma coisa chamada templocentrismo, onde tudo que a igreja faz acontece dentro do templo. Todas as ações da igreja são dentro do templo. Inclusive, esse sistema nosso de grupos familiares, tivemos dificuldades em algumas igrejas, queria fazer o dia do culto familiar no templo. Não, irmão, não, o culto familiar não pode ser no templo, porque exatamente é uma saída para fora do templo. Então, irmão, quando diz que a nossa luz tem que brilhar diante dos homens, significa fora das quatro paredes do templo. Agora, de que maneira é isso? Provavelmente significa através do testemunho moral de cada um de nós na sociedade, onde nós trabalhamos, onde nós compramos e pagamos, vendemos e recebemos, e daí por diante. Então, a nossa luz, ela brilha lá fora, talvez seja o brilho individual, mas é mais do que isso também. A gente vai ver, irmão, no decorrer, repetindo algumas coisas que nós já vimos, que a igreja como instituição, ela tem que tomar uma posição e declarar perante a sociedade que é a posição da igreja, por exemplo, aborto. Aí, irmão, não é só a convicção de cada crente, aí é a convicção da igreja. O pensamento da igreja sobre esse assunto é este. LGBT, não é só o posicionamento de cada crente, a posição da igreja. Agora, a minha conduta, né, estamos em tempo de eleição, estamos em ano político, e eu recordo disso, já falei, eu só tenho as minhas ilustrações, porque eu fiquei morrendo de vergonha. Uma vez falaram com o nosso saudoso irmão Iris Rezende, que ele fez uma coisa lá meio esquisita, aí o repórter falou para ele, assim na televisão, ao vivo e a cores, senhor Iris, não se exige de um político, para ele ser um bom político, que seja evangélico. Mas a partir do momento que o político se diz que é evangélico, espera que ele se comporte como? Quer dizer, crente faz isso, meu irmão político? Crente faz isso que você está fazendo? Então, irmão, para que vejam as vossas boas, o quê? Obras. Irmão, o evangelho, a carta de Tiago, é todinha sobre isso. Como é que diz? Eu não posso ver a sua fé. A única coisa que eu posso ver são as suas. Agora, as suas obras testificam se você tem fé ou se você não tem fé. Porque se eu digo, eu creio, por exemplo, João, nas cartas escreveu, eu digo, eu creio que Deus é amor e eu não amo meu irmão, é homicídio, inclusive a palavra. Então, veja bem, irmão, cada um dará conta de si mesmo, das obras e das palavras também. Jesus disse que todo homem, todo ser humano, dará conta de suas palavras, das nossas palavras. E então, veja bem, que as nossas obras glorifiquem o Pai, está nos céus. Então, essa questão de obras é meio complicada também, né? Porque quando a gente vê no Evangelho, os que mais tinham obras no Novo Testamento eram os fariseus. Lembra da oração do fariseu lá junto no templo com o publicano? Senhor, eu jejuo 3 vezes por semana, eu oro 3 vezes ao dia, eu dou o dízimo até da cebolinha, não me junto com gente imunda,
Não sou igual esse adúltero que era mentira. Esse lá, só porque o homem era publicano, ele era adúltero. Esse fulano, Jesus disse que aquele homem voltou para casa como? Aquela oração não passou do telhado. Então, irmãos, eu quero colocando assim, temos que ter cuidado quando fala as vossas obras, porque o problema dos fariseus é que eles faziam, mas a intenção deles, Jesus diz que eles faziam as obras com a intenção de serem vistos por Deus, pelos homens. Então, como é que fica? Se são as minhas obras que glorificam o Pai, mas as minhas obras não devem ser feitas para ser vistas pelos outros. Mas os homens darão as suas obras. Espera aí. Como é que os homens vejam as nossas obras, se Jesus disse que nossas obras não podem ser feitas para ser vistas pelos homens? Como é que a gente junta esses dois pedaços? Entendeu? Que as obras de vocês não sejam feitas para serem vistas pelos homens como os fariseus. Aí Jesus diz que os homens vejam as obras que vocês fazem, e se não é para ser vista pelos homens, como é que os homens têm que... Então, irmão, a questão é princípio. O princípio, que Jesus diz assim, quando eles fazem para serem vistos pelos homens, já receberam a recompensa. Então, não tem uma linha aí de diferença entre os homens verem. É necessário que os homens vejam nossas boas obras. É necessário. Se a gente vive trancado dentro de quatro paredes, como é que os homens aqui, significa que quem está de fora vai ver alguma coisa, irmão? Não é isso, irmão? Como é que vai? Se a gente vive trancado, se a gente é templocêntrico, tudo que a gente faz é dentro do templo, até o culto familiar quer fazer dentro do prédio. Como é que os homens vão ver? Então, nós temos que ter esse cuidado aí entre essas duas coisas, porque o que diz aqui? A conduta santa é vista, a conduta santa é vista como uma resposta à graça de Deus e à salvação oferecida aos crentes. Veja bem, conduta santa é fruto da graça de Deus e da salvação. Essa conduta santa que ele quer dizer aqui, eu conheço bem o irmão Aureliano, eu sei o que ele quer dizer aqui, essa conduta santa é que ele chama de moralidade cristã. Conduta santa, em tudo, na política, nos negócios, na família, no trabalho, na sociedade, em tudo. O crente, irmão, ele é santo e ele é santo em tudo o que faz. Durante algum tempo, quiseram, e ainda a sociedade, e o governo ainda quer isso, que a igreja trate só de coisas espirituais. Igreja não tem que estar se pronunciando a respeito de coisas comunitárias. Ou seja, a nossa espiritualidade não tem nada a ver com a nossa vida social. É isso que o governo quer dizer. Quando ele diz que a igreja não pode estar dando palavras sobre política, ele está dizendo que a nossa fé não tem nada a ver com a nossa vida social. E, pelo contrário, não se dissocia. A gente não é espiritual só quando está aqui na escola dominical, ou no culto, ou em casa lendo a Bíblia e orando. Se eu sou santo, e diz o Senhor, seja santo. Eu sou santo 24 horas por dia, em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa que eu esteja fazendo. Por isso que diz nas cartas apostólicas, tudo que você fizer, faça o quê? Para a glória de Deus. Está falando aqui, se você é mecânico, é encanador, eletricista, comerciante, prestador de serviço, dona de casa, cozinheira, sei lá o quê, faça não para o seu patrão, faça
para a glória de Deus. Então, mas ele vem dizendo aqui, eu quero ler com vocês. A questão é essa, irmão. Desde a entrada do pecado no mundo, como é que foi a entrada do pecado no mundo, irmãos? Deus criou o homem, aí Deus inventou de criar uma mulher para o homem, que Adão mesmo disse assim, eu nunca pedi não, foi o Senhor que resolveu me dar, eu nunca pedi não. A mulher que o Senhor me deu, né? Aí Deus inventou, Adão estava lá sozinho, inventou de criar uma mulher para o homem. Aí essa mulher, o maligno resolveu acessar a mulher pelos ouvidos, conversando, um 7-1, né? Diz que mulher é fácil de fazer um 7-1, que os ouvidos entra pelos ouvidos. Aí o diabo chegou lá no 7-1, Eva caiu no 7-1, que ela conversa, e desobedeceu a ordem do Senhor. E convenceu o seu marido a desobedecer também. Vamos lembrar uma coisa aqui, irmão? Tudo bem. Precisa ler no Gênesis ou vocês lembram? Quando todo dia pela viração da tarde, que no sistema judeu quer dizer de tardezinha, na viração do dia de tarde para de noite, aí pelas 6 horas da tarde, eu não sei como é que era o tempo, mas assim, no entardecer para o anoitecer, aí o Senhor vem. Já tinha um lugar do encontro. O Senhor chega, Adão não está, não é isso? Aí o Senhor, como quem não sabe tudo, Adão, onde é que você está, Adão? Onde é que você está, Adão? E Adão diz o quê? Irmão, qual foi a primeira coisa que eles descobriram depois que desobedeceram a Deus? Que eles estavam como? Nus. E sentiram? Vergonha. A vergonha está aqui, irmão. Ética fala aqui de vergonha, que chama aqui, irmão, deixa eu te mostrar onde é que está aqui, ó. Pudor. Problema de moralidade é sério, que tem a ver com vergonha. Sentir vergonha. A moralidade trata de coisas moral e imoral. Esse é o problema. O que é moral? E o que é imoral? A gente entende que das coisas imorais a gente deve sentir vergonha. Tanto dos nossos atos imorais, como quando a gente contempla alguma imoralidade, sente vergonha no lugar daquela pessoa. Trata de... Então, irmãos, a primeira coisa que o casal descobriu é que eles estavam nus e sentiram vergonha. E quando o Senhor procura Adão, onde é que você está? O que Adão responde? Senhor, eu estava escondido. Por qual motivo ele estava escondido? Porque eu estou nu. Problema, irmão. Problema. Como é que Deus criou? Deus criou o homem e deu para ele qual roupa? Nenhuma. Olha aqui onde é que isso vai nos levar, irmão. O homem sente vergonha do quê? Do jeito que Deus o fez. Tem vergonha do Senhor ter me criado desse jeito. Mas foi o Senhor que me criou. Mas Adão, eu te criei assim. Mas eu tenho vergonha. Mas o problema de moralidade é muito complicado, né? Ter vergonha. Eu tenho um testemunho a dar. Vou mostrar a vocês aqui. Eu quero puxar a brasa para a minha sardinha, porque ela hoje é a esposa do pastor. Já contei isso, ela vem aqui na frente e conta para vocês, por isso que eu conto. O cabelo dela era bem crespo mesmo, e duro, né? E ela vivia com aquele... Eu sou feia, que é o meu cabelo, não sei das quantas. E um dia a gente pregou aqui sobre você se aceitar do jeito que Deus te fez. Se Deus te fez assim, é porque Deus acha bonito. Deus, eu queria ter no mundo uma moreninha com cabelinho durinho, as coisas mais lindas, foi eu que fiz. E ela tomou posse daquela palavra e passou a se achar toda lindona. E hoje é a mulher de um pastor, toda lindona, né? Então, essa questão de sentir vergonha, por exemplo, hoje,
Eu vejo uma coisa que há muito tempo atrás as meninas, as mulheres sentiam vergonha, usar saia com tênis. Ah, mas antigamente, Débora, isso era uma coisa sem tamanho, Deus me livre. Né? Desde até um tempo, depois ela mudou, já usa, né? Saia com tênis, vergonha. Por quê, irmão? Porque tem a ver com princípios morais. Qual é o problema de moral, irmão? Você me pergunta assim, então veja bem, o homem sentiu que estava nu. Bom, o que foi que o maligno, vamos dar uma lida aqui para a gente não se perder, o que foi que o maligno prometeu para Eva? O maligno prometeu para Eva assim, ó, aqui, ó. Aqui, ó. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. O mais astuto. O maligno ele ainda é astuto. Inclusive, eu aprendi isso com a minha professora de Antigo Testamento, Maria Ruth, está bem velhinha hoje. Baseado, irmãos, que quando o arcanjo Miguel, está lá em Judas, disputava com Satanás sobre o corpo de Moisés, como é que Miguel disse para Satanás? Senhor te repreenda, meu Senhor te repreenda. Aí tem gente, fogo no capeta da cabeça aos pés, eu não brinco com ele não. Jesus venceu, eu não brinco com ele. Aí eu estava vendo aqui outro dia um louvor, esqueci como é que é, irmão. Mete a bicuda na cabeça do capeta e mete a bicuda no cabeça do... E tem gente que fala, irmãos, eu não brinco com Satanás. Isso chama subestimar. Ele é derrotado, mas não subestime, não. Vai dar bicuda na cabeça para você ver uma coisa, se seu pé não fica podre e cai. Respeito, ele é astuto e outra coisa, irmão, ele é autoridade. É caído, mas ele é autoridade no inferno, sobre todos, ele é autoridade. Então, diante de uma autoridade, cuidado, exerça sua autoridade, mas não subestime não, esse negócio de mete a bicuda na cabeça do capeta, fogo no capeta, para com isso. Faça igual o arcanjo Miguel. E olha quem é o arcanjo Miguel. O Senhor te repreenda, em nome de Jesus. Nossa conversa com ele é só esse, Lei. Em nome de Jesus, faca fogo no rabo desse capeta. Não tem isso, nós não mexemos com isso não, irmão. Tá? Então disse a mulher, foi isso que Deus disse? Então, irmãos, o diabo ele tenta a Eva usando o quê? Palavra. Interessante é que quando o diabo tenta Jesus, ele tenta Jesus usando o quê? Palavra. Não é assim que está escrito, Jesus? Está escrito de jeito, mas sua interpretação é errada. Não comam de nenhum fruto. Foi assim que Deus disse? Não. Deus não disse assim, não. Podemos comer das árvores, só não comam de uma. Disse, porque nós certamente, Deus sabe que no dia que ele comer, seus olhos se abrirão, mas primeiro, quando os olhos do homem se abriram, qual foi a primeira coisa que eles viram? Estavam nus. E sentiram o quê? Vergonha. A entrada da vergonha no mundo, irmão, é o pecado. Nesse sentido, irmão, quem é que tem que ter vergonha? Eu tenho. Jesus lavou, apagou, enterrou meu passado, mas eu tenho vergonha do meu passado. Eu tenho vergonha. Não gosto da testemunha, não. Eu tenho vergonha de estar falando, gosto de estar contando todo mundo. Meu passado, não. Porque tem gente que conta o passado, um tempo de glória, um período heróico, onde eu fazer Deus me livre de falar do meu passado, só quando for estritamente necessário, né, irmão? Vergonha. Vocês serão como Deus, sendo o quê, irmão? Conhecedores. Olha o problema aqui. Olha o problema. O bem e mal existia. Os homens conheciam o bem e o mal? Não. Os homens conheciam o quê? Deus.
Adão conhecia inteiramente Deus. E tudo que Adão resolvia, ele resolvia em Deus. Não tinha noção. Mas o problema de noção de bem e mal vai se complicar quando a gente vai julgando. Porque quando você é conhecedor do bem e do mal, você pode fazer o quê? Julgar. O que é bem? E quando você julga, você está se arvorando em ser o quê? Quem é que julga? Juiz. Mas aí agora, irmão, se o homem se torna... Inclusive Deus diz aqui, ó. Deus diz aqui. Onde é que o senhor fala? Onde é que o senhor fala aqui? Eu acho que é aqui para cima. Agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo. O homem não conhecia, irmão. Aí nós temos que perguntar hoje, nós crentes, a gente tem que regular a nossa vida por ideia de bem e de mal? O que é bem e o que é mal? O que é bem e o que é mal? Porque daí, irmãos, quem decidiu que era bem e mal era Deus. A partir do pecado, quem é que decide o que é bem e o que é mal? O homem. O homem estabelece. E ao estabelecer o que é bem e o que é mal, irmãos, o homem erra. O homem erra. O homem erra. E comete injustiça. Porque julga, né? Então o homem, ele diz assim, agora Deus era o centro da minha vida, agora eu sou o centro da minha vida. Irmãos, o pecado é Deus não ser o centro da minha vida. Pecado é eu ser o centro da minha vida. Isso é a essência do pecado. É eu ser o centro da minha vida. Eu tomar minhas decisões. Eu julgar. Inclusive, bom, na sociedade pós-verdade, que nós vivemos a sociedade pós-moderna, né? Onde havia uma verdade relativa. Nós estamos na sociedade pós-verdade, onde existe a produção deliberada da mentira. Tal da fake news. Tem agências ganhando rios de dinheiro para produzir mentira. O que é bem e o que é mal? A gente aprendeu muito recente que jornalismo, né? Jornalismo, a maioria deles não é informar um fato, é contar uma versão, muitas das vezes torcida virada do avesso para nós chamarmos de bom o que é o quê? Mal. E no Antigo Testamento o Senhor diz, ai daqueles que chamam de bem o que é mal. Então, irmãos, onde é que nós vamos viver? Como é que nós vamos cuidar das nossas vidas? Deixa eu voltar aqui para a lição. Lição, irmão, ó, né? Aí vem dizendo aqui, ó. Desde a entrada do pecado no mundo, e com a pecado entrou uma coisa principal da questão, que é a vergonha. O homem sentiu vergonha de estar nu. Aí daí por diante, o homem foi criando coisas para que as pessoas sentam vergonha. Por exemplo, o famoso caso, Jesus comia sem lavar as mãos. Não era sem lavar as mãos higiênicas, irmão. Era sem fazer aquele ritual religioso que ora que Senhor, lava a mão esquerda, faz no qual reza, lava a mão direita, faz outra reza, levanta as mãos para Deus. Era um ritual. Jesus não fazia. Era pecado não fazer? Não. Não, a Bíblia nunca mandou. Mas para o conceito dos fariseus, o que era? Olha o problema, irmão. Quando o homem, nós, crentes também, escolhemos o que é pecado e classificamos de pecador e condenamos,
Tem um livro muito bom, se vocês quiserem ler, acho que eu tenho ele ainda, eu deletei eu dividi o HD meu e botei um monte de livro no segundo HD, aí voltei ele ao original, esqueci que o disco, quando formado, ele vira um só. Mas tem um livro interessante, irmãos, do pastor Ricardo Gondim, Coisas que a Igreja proíbe e a Bíblia permite. Procura ler. E cuidado. Porque, irmãos, quando a gente toma as coisas que a Igreja proíbe como sendo certo, o que a gente faz com quem desobedece? A gente julga. E faz o que mais? Condena. Então, irmãos, é muito interessante dizer, Deus demonstra uma preocupação constante com a conduta moral. Eu quero falar essa questão de moral já. Conduta moral. Faz parte, irmão, conduta moral da humanidade. Só que nós temos um dilema entre moral e ética. Na Bíblia tem a palavra moral? Não. Em lugar nenhum na Bíblia tem a palavra. Agora a Bíblia tem a palavra ética? Tem. Ética. Há uma diferença entre conduta ética e conduta moral. Eu quero ver se a gente entende isso. E eu não concordo, irmão Aureliano, aqui me desculpe, mas esse tema de moralidade cristã é um problema. Mas vamos ver aqui, irmão. Sua obra redentora abrange desde o tratamento inicial da natureza humana até o desfecho final. Muito bem. As escolhas individuais refletem diretamente a posição em que alguém se encontra e o destino que deseja alcançar. A Bíblia, nesse contexto, desempenha um papel crucial como fonte de orientação moral. Eu quero dizer para os irmãos que eu diria como fonte de orientação ética. E vou tentar mostrar a diferença. Para inúmeras pessoas, oferecendo uma rica coleção de ensinamentos sobre valores, agora sim, ética, valores, ética e diretrizes para a conduta. Então, quando esses valores, essa ética e essas diretrizes são tomadas da Bíblia, nota 10. Mas quando esses valores, em vez da ética, vai entrar a moral e as diretrizes, são invenção do homem. Mano, já tivemos aqui em Mambaí, a gente fica tão contente com os times de futebol, estou até querendo escolher um. Foi bom esse negócio de escolher um para você, que já me deram uma camisa, ou me deu, eu quero fazer coleção de camisas, as camisas são boas, quero ganhar de todos os times, para me escolher. Vou ganhar da Vila, já ganhei do Juventus e tal, né? Mas, irmão, veja bem, Oséias que conheceu isso, era menino, alguns que era bom de bola aqui, cadê Mirim? Cadê os outros aí? Irmão, a bola era chamada de ovo do capeta. Ovo do capeta. Vou mostrar a vocês, são mais bonitos que eu. Se um crente, irmão, jogasse bola escondido lá no meio do mato, num campinho com uma bola de algodão e o conselho descobrisse. Né, irmão Duval? O senhor jogou bola, não jogou, Duval? O senhor foi bom de bola. Aí a igreja tirou o senhor de jogar bola naquele tempo. Moral. Jogar bola é imoral. Já foi. Ter TV, assistir TV. Hoje a gente entende, meu, que a TV é um objeto, igual a faca. Você pode pegar uma faca para descascar uma laranja, você pode pegar uma faca para cortar seus pulsos, a culpa é da faca. TV. Hoje, com os canais abertos, TV é o que a gente menos assiste. Canal aberto. Mas crente não assiste TV. O próprio rádio, irmão. O próprio rádio. Até que, não sei se foi o Davi Miranda, ou foi o Miranda Leal, acho que foi o Miranda Leal, que começou a fazer programa em rádio. Aí os crentes, rádio serve para pegar a palavra, serve. Não é só do capeta, não, pode ser de Deus também. Mas rádio? Crente ouvindo rádio? A caixa do capeta, e a televisão também era a caixa do capeta. Moral cristã. E que a igreja defendia de hoje a gente sabe que não é. Então, irmãos, aqui,
E nunca esteve na Bíblia. Isso nunca esteve na Bíblia. O problema é que isso nunca esteve na Bíblia. Assim como no passado, irmãos, coisas que a igreja proíbe e a Bíblia permite, e hoje tem também. Hoje a gente pode jogar bola, pode assistir TV com moderação, o que assiste, o que não assiste. A gente entende que roupa não é o formato, é o princípio da decência e do bom senso, né? Não temos microfone, mas pode falar, Antônio. Eu não sei se meu microfone aqui... Tem microfone? Tem aqui a microfonista. Pastor Antônio Fernandes, por favor, irmão. Vamos à paz do Senhor. Eu falando a respeito de jogar bola. Um irmão, a certa época, jogava bola, e ele teve visões. Deus mostrou que ele tinha largado de jogar bola. Sim. Era pegado. Sim. Mas ele entendeu que era para todos. Sim. Não era para ele. Porque Muito no caso bem. dele, ele jogava bola, mas no jogo ele chutava todo mundo. Mandava todo mundo para aquele lugar e tal. E realmente discutia com todo mundo. Sim. Então a visão só era para ele entendeu que era para todos. Então no caso dele, ele tinha que sair dele. Exato. Irmãos, isso é interessante. O pastor Davi Wilkerson, deixa eu contar de novo para vocês. Ele que iniciou o movimento de jovens livres, de casas de recuperação de drogados. Davi Wilkerson, ele tinha TV, e o senhor disse para ele, não quero você assistindo televisão. Ele nunca pregou na igreja dele, Deus disse para ele. Ele ainda fez aquele teste, eu já sei como é que eu faço. Vou botar a minha TV, já minha antiga, de um preço que não tem quem compra à venda. No outro dia tinha um comprador lá. Fez prova de Deus, pois vendeu. Então, irmãos, uma coisa muito interessante, irmãos, é que o meu relacionamento com Deus, ele é prime, ele é personalité, ele é o único. Muito nos chama a atenção, depois de Jesus aparece lá no final do Evangelho de João, e Jesus diz a Pedro, quando você era jovem, você mesmo vestia sua roupa e a parar não queria, mas vai chegar um dia em que vão te vestir, vão te levar para onde você não quer, que era para a morte, aí você então vem comigo. Eles foram e João... Jesus falou, e João? Mais ou menos, com muita educação, já disse, João não é da sua conta. João é problema meu. Irmãos, a gente tem coisas que são coletivas, que nós devemos fazer como igreja. Igual eu digo para os irmãos, Deus já me quebrou dente, já me quebrou nariz, para dizer, vê como é que você fala comigo. E eu digo para os irmãos, cuidado quando eu oro, como é que até onde vai sua intimidade com Deus? Para você falar coisas, eu vou te responder, mas toma aqui, ó. Da outra vez você fala diferente. Ai, mas eu gosto daquelas hinos, eu vou ter que repetir isso, é para isso. Queria ser como Elias, você seja como Moisés, seja como Davi. Deus já teve o Davi que ele quis, já teve o Moisés que ele quis, Deus agora quer ter você. Ele não quer Elias, não. Elias que ele teve, ele já fez um. Deus quer você. E a coisa, irmãos, é individualizada. Bem colocou aqui o pastor Antônio. Eu digo aqui, irmão, se uma das irmãs entender que tem que usar véu no culto, eu não tenho nada contra. Eu só não aceito ela dizer que as outras têm que usar. Mas se a irmã diz, irmão, Deus me revelou, pode vir com seu véu, não tem nada contra isso. Só não vem ensinar que todo mundo tem que fazer. Então, irmãos, essa questão aqui do pecado, né, da moral, o que a igreja não é contra, porque a Bíblia não é contra, mas Deus, no trato pessoal com você... Olha, irmão, Deus mandou o profeta Ezequiel cozinhar pão em cima de esterco humano e comer. Ele nunca me mandou isso, graças a Deus, que ele nunca me mandou, faz pão, faz o seu esterco lá no fundo do quintal, junta um bocado e depois assa lá e come. Uai,
O Senhor mandou o profeta Isaías andar, sabe como? E foi muito tempo no meio do povo? Não, foi Isaías, com a mini saia bem curtinha, com o bumbum de fora. Aí você pergunta, irmãos, pela noção de bem e de mal, isso é imoral? Ou não é imoral alguém andar na rua mostrar? Mas Deus mandou. Irmão, esses conceitos de bem e de mal, eu quero discutir com os irmãos, questão de moralidade e vontade de Deus. Eu quero dizer para os irmãos, não vivemos como Adão depois do pecado, onde eu decido o que é bem e o que é mal. Eu estou voltado no que é a vontade de Deus para mim. E para que eu faça? Não, por exemplo, presta atenção. Os espias, homens santos de Deus, Deus vai derrubar a cidade de Jericó. Mas ele manda os espias lá para sondar. Aí eles arrumam um lugar para passar a noite. Passaram a noite na casa de quem, irmão? Fala, irmão. Não prostituta. Agora vai eu e irmão Léo. Irmão, vamos abrir uma igreja lá em Sítio da Abadia? Vamos. Irmão Everardo e Léo vão lá ver. Chega lá de noite, olha, irmão, o Léo e Everardo passar a noite na casa de uma prostituta. Que moralidade. Então, irmão, presta atenção. Presta atenção. Aqui tem um texto, deixa eu ver se eu acho ele com você, onde Jesus disse, deixa eu achar ele aqui rapidinho. Eu quero que você entenda isso aqui. Perguntaram para Jesus por que ele fazia, e Jesus fazia coisa. Quer dizer, curar a gente no dia de sábado era imoral, porque se eu não esperar mais um dia, essa mulher tem 12 anos. Que essa mulher está doente. O que custava o senhor esperar um dia mais? Tinha que ser no sábado? Se você tiver um boi que cair num buraco no dia de sábado, você deixa ele morrer? Não. Então, quanto mais um ser humano. Então, deixa eu achar aqui, irmão. Deixa eu achar aqui. Essa palavra, isso aqui. Deixa eu achar aqui no Novo Testamento. Só nos Evangelhos. Quer ver onde é que Jesus disse aqui, ó? Aqui, em Lucas 7,35, o que Jesus fez aqui, irmão? Os mensageiros de João Batista mandaram perguntar. Não foi João Batista, não tinha dúvida, os discípulos que tinham dúvida, então vocês vão lá e perguntam para ele. E Jesus fez um monte de coisa e diz que tal, e etc. E todo o povo ouviu, e até os publicanos. Jesus diz para os fariseus, reconheceram a justiça de Deus e foram batizados, mas os fariseus e os doutores da lei rejeitaram. A quem, pois, eu compararei? São semelhantes. Veio João Batista e diz, veio o Filho do Homem, comendo e bebendo. Jesus era festeiro. Festa de casamento era com ele mesmo. Pastor, eu algumas vezes já quase que discuti com alguns irmãos de outras igrejas. Não, Jesus não bebia. O vinho que eles beberam era... É suco de uva, vai. Agora, irmão, agora aqui eis um comilão e bebedor de vinho, quer dizer, Jesus era um beberrão de vinho? Não. Irmãos, vinho, ele não é bebida, vinho é alimento. E ele é usado no Oriente como uma porção de alimento. Você come arroz até vomitar, você bebe vinho até vomitar, faz parte, eles tomam. Jesus tomava, socialmente, aquilo lá é uma quantia. Agora, irmão, chamar Jesus de comilão e beberrão, eles estavam dizendo no Antigo Testamento que tinha que ser apedrejado. No Antigo Testamento dizia, o pai que tem um filho beberrão, leva na porta da cidade e apedreja.
É o que isso... Agora, Jesus diz, eu sou mesmo, eu como e bebo, não sou como não. E amigo, e sou amigo de publicanos e pecadores, mas a sabedoria é justificada por todos os seus filhos, por suas obras, diz outra versão. Irmão, sabedoria. Vou perguntar para o judeu, é imoral ser amigo de publicano e pecador? Qual era a resposta da sociedade daquela época? É imoral. Comer na mesa com meretriz é imoral. Jesus, irmãos, ele não era guiado por moral e imoral, não. A gente tem que ter cuidado com moral e imoral. O que é moral, o que é imoral. Não é bem por aí, não. Porque é o seguinte, irmão, deixa eu abrir aqui, ó. Tem duas coisas aqui, irmão. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu vou passar um pouquinho, agora que é 10 horas, porque a gente também teve um atraso aqui para começar, senão nem gravava. Vai abrir ou não vai abrir? Abriu. Irmãos, eu quero dizer, ó, ética. Tem na Bíblia. E moral, não tem na Bíblia. Até porque ética é grego, transliterado, não tem tradução. Do jeito que estava no original, trouxeram para a nossa língua. E moral é latim. A Bíblia não tem nada em latim. A Bíblia tem em grego. Mas por que quando traduziram do grego a palavra ética, traduziu para português ética e não moral? Então, irmãos, a questão é o seguinte, ó. A palavra moral, deixa eu ir descendo aqui. Deixa eu colocar aqui duas colunas, para ficar claro. Duas colunas, muito bem. Uma de um lado, outro do outro. Diz que a tela saiu do outro lado. Saiu. Saiu que foi lá embaixo. Uma de um lado, outro do outro. Moral. A palavra moral, irmão, ela vem do latim, significa mores, que significa maioria. É o pensamento, é o que a maioria defende. Entendeu? São os costumes aceitos pela maioria. Irmão, o Brasil é um país cristão. E aí, irmãos, aqui está o problema. Porque como a gente é maioria, e a gente defende as coisas contra aborto, contra droga, contra sexualidade pervertida, e como o Estado é leigo, o Estado não é dirigido por nenhuma religião, então o Estado pode mudar isso. Esse é apenas o pensamento da maioria. A maioria pode estar errada, ou sempre a maioria está certa? A maioria pode estar errada, irmão. Por isso que esse negócio de moralidade cristã é problema. Porque nós não estamos tratando, irmão, de moralidade cristã. Não é porque é o pensamento da maioria cristã brasileira. Não é. São questões de princípios bíblicos. Princípios bíblicos. Então, por exemplo, irmão, propriedade privada e herança tem no Novo Testamento, é princípio bíblico. Você tem direito de possuir aquilo que você conquistou, embora a Bíblia diz, se você conquistou com desonestidade, não vai permanecer. E diz a Bíblia, herança dos pais para os filhos, no Novo Testamento. Então não é porque os crentes pensam assim, é porque a Bíblia diz que é assim. Né? Família, um homem e uma mulher e seus filhos adotivos ou legítimos e mais algum parente que mora ali junto. Isso é o que pensa a maioria, isso não é o que pensa a maioria cristã, isso é o que diz a Bíblia. Mas nós temos que estar baseado no que diz a Bíblia.
A gente tem alguns problemas que estão se resolvendo. Nós temos um costume que diz assim, paz do Senhor, irmão. Chegou um tempo que se a gente passasse por irmão desse paz do Senhor, ele tinha te denunciar, fulano passou por mim, não me deu os pais do Senhor, ele está me tratando, está me discriminando. Isso não é mandamento bíblico, irmão. Nossos irmãos argentinos e espanhóis falam, Deus lhe bendiga, Deus te abençoe. Em inglês também fala, God bless you. É Deus te abençoe. O pentecostalismo brasileiro, isso é coisa só do Brasil. Irmão, paz do Senhor é só no Brasil. E nos lugares onde o Brasil está levando, a obra missionária está implantando. Mas o costume mais antigo é Deus te abençoe. Aí se eu disser para o irmão, irmão, Deus te abençoe, mas não vai me dar a paz do Senhor, não. Aí Deus te abençoe, não é a mesma coisa? Não é tão importante. Então, essas coisas que são, a maioria pensa assim, a gente tem que ter cuidado, né? Já ética, essa palavra ética tem na Bíblia, vou te mostrar onde. Vou mostrar aqui onde ela tem na Bíblia, irmão. Ó, sempre que você lê nos evangelhos, palavra, costume, vou te mostrar aqui. Novo Testamento, costume, vou te mostrar onde. Deixa eu trocar de Bíblia aqui, deixa eu ver se troca. Deixa eu ver aqui, muito bem. Aqui, ó. Não sei se aparece ali, eu vou fazer. Sendo Jesus se levantou, foi para o território da Judéia, além de outra vez, as multidões se reuniram junto a ele. E ele as ensinava segundo o seu costume. Deixa eu te mostrar aqui no dicionário, irmão, qual que é a palavra costume aqui. Ó, deixa eu mostrar. A palavra costume é essa aqui, ó. Eto. Eto. De onde vem ética. Aí no Novo Testamento, em todas aquelas passagens, traduziu costume. Onde eu gostaria eu, para mim, para o meu entendimento, em vez de ética, eu prefiro colocar o seguinte, irmão, ó. Princípio ético. Princípio ético. Eu colocaria nessa lição o nome Princípios Éticos da Igreja, não moralidade cristã. Princípios éticos, porque, irmão, aqui traduziu por costume e não traduziu por moral. Mas algumas Bíblias já estão traduzindo princípio ético. Jesus tinha um princípio ético para ensinar. Ele não ensinava moral, ele ensinava a Bíblia. Jesus ensinava a palavra de Deus. Irmão, princípio ético, por quê? Veja bem. Outra diferença. Como os irmãos já viram aqui, ó, a gente já viu até por nossos princípios, está pedindo assento, princípio. Irmãos, o conceito do que é certo ou errado, bom ou mal, moral ou imoral da moral, é provisório. Ele existe numa determinada época, num determinado local e muda com o tempo. Nós aqui somos prova disso. A gente vem de um tempo que não podia chutar bola, não podia escutar rádio, não podia ver TV, não podia teve uns tempos as irmãs também, as pontas de cabelo desgrenhadas não podia consertar. Tudo isso a gente veio, irmão. A igreja de Deus, na história dela, vocês lembram? No começo da igreja de Deus, lá no comecinho, onde nós conseguimos a uma época de fanatismo. As mulheres não podiam usar sabonete perfumado. De sabão de soda. Era. Não podia parar nada nos cabelos, tinha que virar aquela moita. Né, irmão? E quem não fizesse era excluído.
do escândalo. Escândalo? Muito bem. Muito bem. Deixa eu mostrar aqui escândalo. Jesus disse, bem-aventurado aquele que não se escandaliza comigo. Jesus escandalizou? Jesus foi um escândalo. Jesus foi um escândalo. Sabe de onde vem a palavra escândalo no original, Sirlei? Tropeçar na pedra e cair. Jesus é chamado de pedra de escândalo, diz uma Bíblia. Pedra de escândalo, pedra de tropeço. Então, irmão, escândalo é quando você serve de pedra para um irmão tropeçar. Paulo diz muito disso em Coríntios 8, 9 e 10, e em Romanos 14, onde ele coloca duas coisas. A minha liberdade cristã, onde eu sei que aquilo não ofende. Sobre comida sacrificada aos ídolos, é porque, irmão, naquela época não tinha açougue. Toda comida, carne que se vendia, vinha de sacrifícios religiosos. Toda carne. Toda religião sacrificava animal. Comia-se lá, o restante vendia no mercado. E Paulo diz, eu como com a oração e ação de graça, está abençoado e eu como. Eu só não como lá no templo da idolatria, eu não como não. Mas a carne em si. Porém, alguns irmãos acham que se eu como a carne que veio de um ritual religioso vendida no mercado, é a mesma coisa de eu estar comendo a carne lá durante o ritual. Aí ele diz assim, irmão, se comer carne escandaliza meu irmão, eu não como. Porque ele diz assim, mas é uma regra. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Vou fazer para você, uma regra. Não sei se é 1 Coríntios 8. Deus me ajude que a minha mente funcione aqui para você, irmão. Mas aqui é outra que eu quero te mostrar, irmão. Romanos 8, Coríntios 8, versículo. Deixa eu ver aqui. Está aqui. Conhece aqui, irmão Antônio. Com respeito aos alimentos sacrificados aos ídolos, sabemos que todos nós temos conhecimento. Que o alimento... Não, eu já fiz isso, contei para vocês, só de pirraça, lá no Guará. Lá era meio... Quando eu estive lá, 30, 40 anos atrás, era um mato assim em volta. E um dia fizeram um despacho lá de uma galinha cheia de farofa, aquele tambor, orei e comi tudinho. Foi um trenzinho bem assado, comi tudo. Orei em nome de Jesus e comi. Não me aconteceu nada, meus dentes não apodreceram, minha vida. Bom, entende isso, irmão? O crime, até veneno se você orar. Até comida envenenada se você orar. Agora, irmão, eu tenho conhecimento disso. Não, irmão, o maligno não toca no crente. Irmão, peguei uma doença, eu acho que foi uma comida que meu vizinho, já ouvi esse tipo de aberração, meu vizinho lá mandou para mim um bolinho de presente, eu comi, irmão, fiquei doente. Falei, mas então você não orou? Mas o crente orou numa comida, o vizinho pode ter levado para a cruzeada, sambado, a gente foi, olha que ele der para você, você ora e come e lambe os beijos, azar dele. É assim que eu creio. Então, irmão, pode assim, todos nós temos que... Porém, irmãos, o conhecimento faz o quê? Tem outra tradução que diz assim, incha. Mas o amor... Então, se lê aqui essas duas coisas que você fala do escândalo, eu entendo. Entre o que eu sei, que não tem nada a ver, que não afeta minha fé, meu corpo, nem minha alma, nem meu espírito. Mas quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria. Mas quem ama a Deus, portanto, em relação aos alimentos sacrificados, sabemos que o ídolo
não significa nada no mundo. Peraí, que eu quero gravar. Faz favor aí, Márcio. Deixa eu ver se ela está aparecendo aqui. Se ela não tiver, ainda eu vou colocar ela para aparecer. Está aparecendo não, Cirlei. Mais para cá, Cirlei. Mais para cá, Cirlei, ó. Eu quero te ver aqui, ó. Para dentro. Mais. Aí deu. Sobre os doces, tem uma época aí que tem Cosme Damião. Cosmo Damião, que ele sacrifica, né, os doces. Pipoca, coisa para criança. E sai distribuindo. Aí na minha cabeça, quer dizer, já ouvi falar que nós cristãos não devemos pegar as crianças, né, que foi sacrificada a ídolos, enfim. Como é que fica? Bom, lá diz aqui, ele responde isso aqui, essa questão mesmo de comida. Ele diz assim, ó. Bom, primeiro, eu não acredito, eu sou ateu, só acredito que tem um Deus só. Bom, eu não acredito em macumba. Para mim é coisa de gente atrasada, ignorante, analfabeta. Eu não sei o que tem a ver pegar um dente meu e enterrar num formigueiro, que minha boca vai formigar. Isso é ignorância. Eu não vejo isso. Quem quiser acreditar, eu não acredito que exista. Eu acredito naquela... Tem um livro que diz: espiritismo é coisa de vivo e não de espírito, de morto. Agora, existe demônio. Demônio existe. Aí assim, então bom, então assim, ó, não significa nada. Contudo, irmão, nem todos têm esse conhecimento. Tem irmão que o conhecimento bíblico dele é meio limitado. Ele não é liberto ainda pela palavra, ele ainda vive de muita superstição, imoralidade cristã, coisas que a igreja proíbe, mas a Bíblia não proíbe, etc. Então, irmãos, alguns comem esse alimento como se fosse um sacrifício idólatra. Matou a carne lá no ritual da deusa Artemis, o que sobrou trouxe para o mercado para vender, eu compro e como. Mas tem alguém que acha que se comer... Está comendo carne sacrificada aos ídolos, e a consciência deles é fraca e fica contaminada. A comida, porém, Zilei, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, e nem melhores se comermos. Contudo, aqui diz aqui, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra presa para os fracos. Porque se alguém que tem a consciência fraca... Bom, temos que admitir, irmão, que tem irmãos que parecem ser muito fervoroso, mas o que ele tem é uma consciência fraca, que não pode nada. Não pode pintar cabelo, não pode usar barba, pode bigode, pode nada. Ele acha que ele é mais santo. Na verdade, ele apenas tem um conhecimento bíblico raso e a consciência dele é faz aqui. Muito bem. E se alguém te vê, por exemplo, alguém me vê comendo um franguinho assado com uma farofinha lá do que foi oferecido. Meu Deus! Então eu posso ir lá no terreiro? Entendeu onde é que pode levar ele, irmão? Então eu posso ir lá no terreiro. Eu posso ir lá no templo. Nesse caso, irmão, não será induzido a comer o que foi sacrificado aos ídolos. Primeira coisa, se eu na minha liberdade faço o que eu sei que não tem nada a ver, mas um irmão que tem a consciência fraca, ele acha que ele é muito crente, mas ele só tem a consciência fraca, e através da minha cultura eu vou induzir ele a um erro, porque ele não vai fazer igual eu fiz, ele vai fazer errado. Por exemplo, nós temos alguém aqui durante um bom tempo, a gente sempre foi aqui com as irmãs que usam maquiagem moderada. E teve alguns até que eu acho que era, não sei se era lá da Abraúna, irmã Raimunda, que lá não podia era nada. Foi para Brasília, para a Igreja de Deus por um piloto. A mulher virou uma árvore de Natal, irmão. Tem mais regalado.
Quer dizer, a Bíblia diz, irmão, que a gente tem que ser moderado. Não pode tudo, e também não é que tudo é proibido, não. Tem o que a Bíblia proíbe, e tem o que a religião proíbe. Mas ele diz assim, esse irmão mais fraco, esse é, portanto, se aquilo que eu como, diz ele aqui, irmão, leva meu irmão a pecar, nunca mais comerei carne na frente do meu irmão fraco. Na frente dele. Se ele vê, porque o problema de escandalizar é se ele vê. Se ele não vê. Então, por exemplo, irmã, aí que ele diz aqui, irmão, só que ele diz aqui, ó, no 10. No 10 é que ele diz, deixa eu mostrar aqui no 10. No 10 ele vê aqui, deixa eu ver. As festas do assim. Muito bem. Agora ele diz aqui, irmão, esse é o caso, irmão. Se algum descrente o convidar para uma refeição e você quiser ir, coma de tudo que for apresentado, não pergunta. Esse é o princípio bíblico. Porque quando diz aqui, irmão, que um descrente te convidou, lá em Corinto, significa que a carne era vinda da religião. Certeza. Porque não tinha outra fonte de fornecimento de carne na sociedade, a não ser carne oriunda. Ele sabia, você vai fazer o quê? Vou comer. Agora, se alguém disser, isso foi oferecido em sacrifício, não coma. Ele está te provocando. Se alguém me der uma pipoca, e não disser nada, eu pego a pipoca e como. Ó, pastor, eu te der essa pipoca aqui, é de Cosme e Damião, não como. Não como. Porque você está me provocando, você sabe que eu não concordo. Então, na verdade, a gente é livre, a Bíblia fala liberdade. Nós somos livres, irmão, dessas penduricalhas. Como pipoca de Cosme e Damião, se eu como galinha de terreiro, vai pipoca de Damião. Doce, não posso por causa do diabetes. Como? Bom, aí se alguém depois te disser, essa pipoca é de Cosme e Damião, você vai vomitar ela? Não. Você já orou? Pode que você ore, nem que seja espírito. Eu orei, pronto, comi. Acabou. Esse é o princípio, irmão. Tanto por causa da consciência, não a sua, mas a dele. Se ele te fala, essa feijoada aqui é da senhora Aparecida, eu trouxe para você, eu não como. Mas se eu vou lá comer sobrou foi muito, aí meu vizinho católico, vem comer uma feijoada aqui em carne desdada, eu compro que lambo o prato. É o que Paulo disse para mim. Porque ele leva por entendimento que eu não estou sabendo. Agora, se ele me disser, eu paro no meio da comida, falo, então eu não como. Por causa da consciência dele, que vai dizer, uai, o pastor come comida que a Bíblia proíbe, mas a Bíblia não proíbe, não, no sentido do alimento, mas o que é relacionado ao alimento, a religião ligada. Aí você me pergunta, se alguém consagrou a pipoca para Cosme e Damião e depois vende, e eu passo na rua e compro, e no carrinho o dinheiro... Irmão, não me faz mal de nada. Ídolo é o quê, irmão? Ídolo é um pedaço de barro, irmão. Ídolo, Cosme e Damião, é o quê, irmão? É um pedaço, duas pessoas de barro. Dois meninos de barro. O que um pedaço de barro tem poder nesse mundo, irmão? Ué... Exato. A comida que você come, qualquer coisa que você receber, você pode roupa. Eles ganham uma roupa de presente, se não for everado de Deus, pode ficar tranquila. Você tem alguma dúvida, irmão? Recebe a roupa da tua vizinha macumbeira, consagra o Senhor e fica bonita com ela. Não vai pegar doença, não. Homem, eu estou doente, essa camisa deu umas feridas. Acho que foi a minha vizinha macumbeira que fez um trabalho na roupa, me deu de presente. Então é porque você não é crente. Olha, por favor, irmã microfonista. Aí é neto de Jaime. Não, aqui tem que falar no microfone, é neto de Jaime. Neto de Jaime é bom de pergunta. Jaime tem umas perguntas fera. Espera aí, deixa eu mostrar ele aqui. Isso. Amém. É Johnny, né? Johnny. Pastor, só uma dúvida. É porque o senhor está falando agora
coisa e aí eu acho que pode. Daqui a pouco tem, não é que você está distorcendo. Aí eu falo, não pode. Aí fica aquela, pode, não pode. Eu estou numa ceia aqui um sábado. Aí que eu saio ali na esquina ali, está ali a festa de São João. Ó, lá tem um canjica, coisa boa, né? Canjica nem sempre tem em casa. É verdade. É uma coisa boa. E é bem uma data de São João. Sim. Essas coisas boas na data de São João. Eu posso comprar, posso lavar para minha casa, posso comer, aquele cachorrinho tá beleza. E aí? É o que Paulo diz, aí é declarado que é proibido. Está declarando que aquilo é consagrado ao João Batista. Que, na verdade, não passa de uma estátua de barro. Nem sei se tem demônio aquilo, porque Paulo diz, na maioria das vezes não tem nem demônio atrás de barro. É só uma estátua de barro, não vale nada. Mas eles, John, vão dizer, ó, o crente saiu da igreja e veio aqui e comprou. Então, uma canjica, batata assada não faz mal, mas não na fogueira de São João. Porque é o que Paulo disse aqui, irmão, por causa da consciência dele, de uma sua não. Você pode totalmente comprar, levar para casa, comer, não vai te melhorar nem te piorar, mas eles vão dizer, crente participou do arraiar de São João. Então, por causa da consciência deles, você não deve fazer. Não deve fazer. Entendeu? Você está sempre, presta atenção, irmão, você é luz. Você sempre está sendo analisado. Você sabe, a parede branca todo mundo vê, né? É uma parede branca, todo mundo quer jogar uma bolinha de barro ali. Então, tudo que você faz, dos negócios, em transação, etc., alguém está sabendo, ele é crente. Olha o que ele está fazendo. Então, por causa... Vamos entender, irmão? Você pode levar, irmão, e comer. O que pode dizer essa comida, o santo, aí uma estátua de barro não tem poder nem de abençoar e nem de amaldiçoar nada, é só um bolo de barro. Entendeu, irmão? A comida não é alterada, não tem nada naquela comida. Uma bola de barro não tem poder nem de abençoar e nem de amaldiçoar coisa alguma, é só uma bola de barro. Agora, as pessoas lá creem e sabem que você é crente. Meus irmãos, sabem que tem pessoa fora da igreja que sabe muito mais do que crente faz do que não faz. De vez em quando tem crente dizendo para o crente, crente não faz isso, para o crente. Entendeu, John? De vez em quando tem alguém dizendo para um incrédulo, crente não faz isso. Eles sabem. Vamos entender, irmão? O que nós estamos focando, que pode dizer, uma bola de barro não tem poder de alterar nada. É isso. Mas essa comida foi consagrada a São João na fogueira. O que muda essa comida? Não mudou nada. Mas a consciência deles é que muda. Eles acham que muda. E por causa disso a gente não faz. Deixa eu ver se eu pego mais um pouquinho aqui. Não. Algo na dúvida, a Bíblia diz o seguinte, irmão, o que não é por fé é pecado. Qualquer coisa que você fizer e você não tiver, uai, que eu fiz, tudo que você fizer que não é por convicção de fé é pecado. É pecado. Tá? Então, irmãos, eu quero entrar, eu já ia falar assim, moral, irmão, como eu dizia aqui, ó, moral, ela é provisória, mesmo a tal da moralidade cristã, ela é provisória. Irmão Júlio com essa barba aqui há uns anos atrás, mas não era crente nem morto. Você sabe disso, né, Júlio? Não era, não, de forma alguma. Mudou. Mas mudou para pior? Mudou porque foi anulada, porque não prova. Agora, irmão, ética. A tradução melhor de ética é caráter. Caráter não muda. Ou é uma pessoa de caráter, todo mundo sabe, irmão, na igreja e fora aí na rua, fulano é sem caráter. Não fala, Durval? Incrível, rapaz, não faz negócio com ele, não.
É um cara sem caráter, ele compra, não paga. Então, irmão, ética tem a ver com caráter. É uma coisa interna minha. Eu não faço porque eu tenho convicção. É diferente que eu não faço porque a igreja proíbe. Porque a moralidade cristã diz que não pode. Não pode dormir à noite na casa de uma prostituta. Então vamos excluir os irmãos lá de Jericó. Ah, não pode sentar numa mesa com meretriz. Então vamos excluir Jesus. Jesus, terminando aqui, Jesus foi um escândalo, mas um escândalo. O que ele dizia e o que ele fazia. Porque, irmãos, os fariseus... O problema de moral, a moral, ele está baseado... Deixa eu só terminar aqui. Demoramos um pouquinho para começar, eu vou te dizer aqui. Ó. Bem mal. Ó. Bem mal. Opa! Copiar isso aqui. Vai, irmão, só para você ir pensando, eu quero te mostrar isso aqui, ó. Né? É assim, ó. Irmãos, eu quero dizer, o crente, cuidado, crente. O que é bem e o que é mal. O que significa também, irmãos, o que significa também é o seguinte, veja bem aqui, deixa eu te mostrar. Significa o bem é o que é. Colocar aqui embaixo para escrever depois. E o mal, deixa eu ver se eu consigo fazer essa armação aqui. Eu faço coisa no Word que tem gente que diz, não é possível, né? Mas aqui diz assim, ó. O que é bem e o que é mal, né? Aí, irmão, bem, deixa eu ver onde é que eu escrevo aqui. Aqui, é que eu quero dedicar. Eu quero é dedicar o trem. Deixa eu ver. Aqui. Moral e imoral. Moral e imoral. Deixa eu ver se eu tiro aqui um espaço aqui. Tirei. Olha, irmão, o conceito de moral e de imoral baseado no que é bem e no que é mal. Eu lembro aos irmãos que o problema na queda... O homem é como um de nós conhecedor do bem e do mal. O homem estabelece o que é bem e o que é mal. Não é mais Deus. Antes era Deus. O que é mal? Para mim, mal é tudo aquilo que é fora da vontade de Deus. O que é bem para mim? Bem é tudo aquilo que concorda com a vontade de Deus. E Jesus disse assim, irmão, a sabedoria. O crente tem que ter sabedoria. Posso entrar na casa de uma prostituta? Você tem que ter sabedoria. Não, tem vezes que não pode, não. Não pode, não. Inclusive, os espíritos não entrou só um, entrou em dois. Eu, pastor Antônio, estão distribuindo folheto, passando na porta de uma prostituta, ela fala, entra aqui para vocês orar por mim. Nós entramos, Antônio? Mas se eu estiver sozinho, eu não entro não, Antônio. Porque aqui vira aquela coisa, irmão, o que surgir... É como a mulher de Potifar e José do Egito. Palavra de um e palavra de outro, sem ter quem comprova. Geralmente, irmão, a coisa vai pegar para quem tem algo a perder. Ela não tem nada a perder. Entendemos isso, irmão? Mas nós não podemos, assim... na verdade, irmão, moral significa regras. Regras. Estabelecidas pelo homem. O nosso Deus, irmão, ele não é muito assim... Ele não é de jeito nenhum preso a regras humanas, de forma alguma. Tá, então vamos voltar nesse assunto, porque moralidade cristã é uma coisa muito condenada hoje, a moral cristã, que é contra isso, e é da boca para fora, mas se for olhar dentro das igrejas, tudo isso que eles condenam está acontecendo, e eu prefiro a gente ter caráter. Eu tenho caráter. E as regras, se Deus mandar fazer... Ah, irmão, se Deus me mandar igual Isaías, andar com o bumbum de fora aí, ele não vai mandar, mas se ele mandar, eu ando. Eles vão me excluir da igreja. O Herado ficou doido.
né? Entendemos isso, irmão? Irmãos, entenda isso, Deus não é preso a regras feitas pelo homem. Amém? Mas Deus tem as suas regras, não é que nós não temos regras, nós temos as regras da palavra. Jesus disse aos homens que falavam dele a respeito de não lavar as mãos: vocês, pela tradição de vocês anulam a palavra de Deus. Mas nós temos muito risco, nós evangélicos, de ser fariseu, de anular a palavra de Deus por regras morais que nós inventamos. Entendemos isso, irmão? Agora, se você está numa igreja, numa comunidade, numa congregação, que é cheio de regras morais que não está na Bíblia, saia dela. Melhor do que você causar um alvoroço, um turbilhão. Procura outro lugar. O único motivo, irmão, que eu vejo de alguém mudar de uma denominação de uma igreja para outra é questões bíblicas, questões doutrinárias. Agora, porque brigou com o irmão, você tem que resolver aqui, ó. Você brigou com o irmão, você tem que resolver aqui. Se você foi embora, você deixou o problema te esperando. O dia que você voltar para resolver. Não justifica. Porque não sei o quê. Porque não sei o quê. Agora, irmão, por questões que realmente não dá, eu não consigo me prender a essa moralidade cristã. Mas esse não mesmo, eu não consigo me prender nessa moralidade cristã fora da Bíblia. Então, foi bom, estou indo, Deus abençoe. Amém? Aleluia. Terminamos por hoje. Estamos introduzindo, irmão, tem um livro, eu estou lendo aqui do Bonhoeffer, Ética, né? Aí, irmão, eu vou passar depois para você, acho que eu deixei aberto aqui, não sei se eu deixei, eu vou deixar aqui, irmão, para você ver depois, ó, não sei se cresce, aqui não cresce não, quantas vezes que aparece, eu vou passar aqui devagarinho. Sempre que tiver escrito aqui costume, estou passando devagarzinho, você pode rever aí, costume, o versículo e a palavra está tratando de princípio ético. Tem um deles que é sério, diz que Jesus, irmão, Lucas, aqui diz é sério, Jesus no sábado foi para a sinagoga conforme o seu costume. Ir para a reunião da igreja é moralidade cristã ou é caráter? Ninguém acredita. Para Jesus, irmão, frequentar a reunião era caráter. Um cristão que não frequenta as reuniões é um cristão sem caráter, meu Deus, aí é que chega. Isso sim. Aí diz lá em Hebreus, não deixando de congregar, como alguns têm costume, mas se continuar a pecar deliberadamente, isso é um pecado deliberado. Jesus não tinha costume de Jesus, dia de reunião, podia procurar aquele lugar, ele estava lá na reunião. Isso é caráter. Adoração a Deus é caráter, não é moralidade cristã, não. Amém? E aí vocês leem todas aí e vejam e pode ver isso aqui. Muito bem. Aqui, irmão, não deixemos de congregar-nos como é o costume. Aqui é falta de caráter de alguns. Como é a falta de caráter de alguns, não vem mais na igreja. Jesus, vou parar com isso aqui que já ficou sério demais. Aleluia. Fechando aqui. Esse aqui eu vou salvar. Quer ver aonde? Eu vou salvar. Aqui. Vou salvar, depois eu mando para outro lugar. Fechando aqui. E nós vamos orar. E à noite, irmãos, o culto começa às 7 horas. Eu quero chegar 10 para 7. Quem quiser chegar mais cedo pode vir à vontade, viu? Eu quero chegar 10 para 7. Algum aviso, irmão, que a gente deva dar?
Um aviso triste, hoje não terá cantina depois do culto. Muito triste esse aviso, né? Aleluia. Senhor, a do dia 20. Irmão, dia 20, os irmãos da Igreja de Cristo do Avivamento estão tendo aqui em Mambaí, o Ministério da Igreja de Cristo do Avivamento é muito grande, Brasília, para todo lado. E eles vão reunir os obreiros para ter um treinamento durante o dia. Eles não têm, a igreja deles lá não cabe. Aí eu cedi aqui nosso tempo para eles se reunirem. É isso, pastor Antônio? É isso. Então, irmão, dia 20 de julho, combinei toda a limpeza, os irmãos da limpeza podem ficar tranquilos, toda a limpeza é por conta deles. E aí a gente vai ceder aqui nosso templo para os irmãos da Igreja de Cristo do Avivamento fazer sua reunião de obreiros. Glória a Deus. Glória a Deus? Glória a Deus. Assim é bom, né? Já dissemos, irmãos, se alguém quiser abrir um trabalho aqui para ganhar alma e não tiver cadeira, nós damos as cadeiras. Mas se alguém está querendo abrir trabalho para vir atrás de crente, o que eu puder fazer para fechar, eu faço. Porque não é bíblico. Não é bíblico abrir trabalho para ir atrás de crente nas igrejas. Se eu puder fechar, eu fecho. Mas, igual os irmãos aqui, somos os amigos, né? Igreja do Cristo do Avivamento não tem com nós, nem nós temos com eles. Essa coisa de estar um querendo roubar, que o nome é esse, ladrão de ovelha. Não é ganhador de alma, não. Ganhador de alma é uma coisa, ladrão de ovelha é outra, né? Eles não têm costume de ser ladrão de ovelha. São ganhadores de almas. Então, é esse aviso, né, irmão? Os irmãos ficam sabendo, sábado, nosso templo está disponível para a Igreja de Cristo do Evangelho. Se eles quisessem fazer o trabalho todo aqui, culto, a gente cedia, não temos problema com as igrejas, irmão. Nós não temos problema nenhum com as igrejas que estão aqui para ganhar alma. Nenhuma delas. Fechou, irmão Antônio? Por favor, irmão Antônio, o senhor termina com oração. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus.